planejamento, empreendedorismo, sustentabilidade, qualidade de vida. Estes são os pilares da ADESP, Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fundada em 1999, a ADESP já concretizou projetos importantes, entre eles a criação das entidades Incubadora de Empresas, hoje conhecida como Farol Incubadora de Empresas, vinculada à Unipan, Marias Artesãs, Banco da Gente e Garante Paranaíba. Além de ter cooperado com projetos culturais, de turismo, de fomento à agropecuária, ao comércio e serviços. E mais, o Observatório Social, o Renascer Natalino e o Placing Branding. Tudo isso graças a parcerias com o poder público e entidades da sociedade civil. Objetivos comuns alcançados dentro da missão de desenvolver e fomentar projetos de interesse do município. ADESP, pensando o futuro de Patos de Minas. Abrindo esse evento, convidamos o presidente da ADESP, Walter Ferreira Soares, para trazer a sua mensagem. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, gostaria de agradecer a cada um de vocês, os candidatos, a deputado estadual e deputado federal, por Patos de Minas. Cumprimentar também os internautas que estão acompanhando o nosso trabalho aqui da ADESP. Primeiramente, agradecer também ao CDL, na pessoa do presidente Guilherme Corrêa, pela cessão do espaço para a realização do nosso evento. Agradecemos à imprensa que também presente. E a ADESP tem por princípio sempre abrir espaço durante as campanhas políticas, abrir espaço aos candidatos para que eles possam apresentar as suas metas, se apresentarem à comunidade de Patos de Minas. A ADESP tem a obrigação de... tem como trabalho de estar sempre buscando o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Então, precisa também estar de para a passo com os candidatos, com as pessoas que se apresentam para defender os interesses da nossa cidade, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E temos a certeza de que vocês, apesar do pouco espaço de tempo que nós vamos conceder a vocês, que vocês possam estar se apresentando a nós empresários, aos internautas, né, para que vocês possam colocar suas plataformas de governo, caso sejam eleitos. E para nós é motivo de muita alegria receber vocês aqui, né, e deixar vocês bem à vontade para as suas colocações daqui para frente. Da sequência, eu convido para que seja mediador deste encontro o advogado Dr. Jadir Souto, indicado para esse momento pela 45ª subseção da OAB em Patos de Minas. E a ele entrego a condução dos trabalhos daqui para frente. Boa noite a todos, público presente, internautas.
Agradeço por essa oportunidade à ADESP e ao OAB, nas pessoas do Walter Soares e do Dr. Itamar José Fernandes, que indicou esse advogado para ser o mediador. Registro que esse advogado é membro da Comissão de Direito Administrativo e Eleitoral da OAB Patos de Minas e membro da Comissão de Direito Administrativo da Seccional OAB Minas Gerais. E dando sequência, repassaremos aos candidatos e público presente orientações que pedimos a gentileza sejam observadas até o final para melhor andamento dos nossos trabalhos. A previsão do encontro é de aproximadamente 2 horas. Reforçamos que esse evento está sendo transmitido pelo Instagram da ADESP. Se quiserem, compartilhe com os amigos e demais pessoas. O perfil é @ADESPPatos. Apresentamos as regras estabelecidas para este momento. O encontro será dividido em apresentações dos candidatos e candidatas, primeiro a deputado federal, que são 6 candidatos, e em seguida as candidatas e candidatos a deputado estadual, que devido ao número de candidatos serão divididos em 3 rodadas, com 5 e 4 candidatos por vez. São 14 candidatos a deputado estadual. Os candidatos terão 5 minutos para a apresentação, sendo um tempo de 3 minutos para a sua apresentação inicial e após o início, todos nesta rodada, serão concedidos outros 2 minutos para as considerações complementares finais. Então, todos falam 3 minutos, na hora que terminar, todos falar 3 minutos, nós vamos dar a oportunidade de mais 2 minutos para as considerações finais e eventuais reparos que quiserem fazer nas apresentações. O tempo será cronometrado e os candidatos e candidatas, assim como o público presente, poderão acompanhar pelas televisões que estão aí à frente a cronometragem do tempo. O momento, a vez de cada candidato falar, será encaminhado pelo mediador. Será chamado por nome o candidato. Não serão permitidos uso de bandeiras, acredito que não precisa, mas nós vamos reforçar. Instrumentos de som, torcida uniformizada ou organizada do candidato neste anfiteatro, nem mesmo nas dependências internas do prédio. Pedimos a assessores e convidados e demais público presente para não fazer interferência durante o encontro, seja com aplausos, manifestações de qualquer natureza. Pedimos a gentileza que mantenham os celulares no modo silencioso e não atendam durante a apresentação. Qualquer pessoa presente nesse anfiteatro, se tiver que sair do recinto, que eu faça em silêncio, sem interferir no andamento do encontro. Contamos com a compreensão de todos. Orientamos que é o candidato a ser chamado, que entre pela direita aqui, por favor. Aqui em nosso auditório, Centro Empresarial de Patos de Minas, estamos com a presença de candidatos a deputado federal e estadual, com domicílio eleitoral em Patos de Minas, no pleito de 2 de outubro de 2022. Temos também a presença de assessores dos candidatos, diretores e convidados da ADESP e de representantes da comunidade que se inscreveram pelo link disponibilizado para o credenciamento. Agradecemos também os que nos seguem pelo Instagram da ADESP. Agradecemos a todos os presentes. Vão participar e foram convidados a deputado federal Anisley Lima, PL, João Marra, PROS, José Eustáquio de Faria Júnior, POD, José Eustáquio Rodrigues Alves, União Brasil, Maurício Poeta, PMN, Vera Lúcia Cândida Oliveira Leal, Patriota. E a deputada estadual Adrian Paz, PRTB, Agda Helena, PT, Brás Paulo de Oliveira Júnior, PROS, Britinho, PTB, Carlúcia Ferreira, Avante, Dr. Elita Arquino, PV, Dr. Tiago Queiroz, PL, Isaías Martins, MDB, José Lucilo, PT, Lucilo Duda, PT, Ludmila Falcão, POD, Major Aurélio, PDT, Marilene Pereira, PP, Négiton Geraldo de Souza, PP, Rildo Rodrigues do Carmo, Rede. Passaremos ao início dos trabalhos, convidando para que ocupe o lugar à frente, nessas cadeiras que estão dispostas aqui no palco,
conforme a ordem de sorteio, os candidatos a deputado federal. Informamos que nós fizemos sorteio aqui no início da sessão, muitos candidatos às vezes não estavam presentes, mas devido ao compromisso com o horário, foi feito o sorteio, na presença dos candidatos que estavam aqui. Então convido Vera Lúcia Cândida Oliveira para tomar assento aqui na cadeira à esquerda. Vera Lúcia não está presente. João Marra, também não o vi. José Eustáquio Faria Júnior, por favor, José Eustáquio. Maurício Poeta. Anisdei Lima, desculpa. E José Eustáquio Rodrigues Alves. Esses candidatos foram convidados e alguns deles confirmaram, ou todos confirmaram a presença, mas não estão aqui. Se eventualmente chegar durante o evento e ainda estiver dentro do prazo, eles poderão participar. Se não, não. Orientações aos candidatos. Os candidatos terão 5 minutos para a apresentação, sendo um tempo de 3 minutos para a sua apresentação, manifestação inicial, e após a apresentação de todos nesta rodada, serão concedidos outros 2 minutos para as considerações complementares e finais. Então, são 5 minutos divididos em 3 e 2 minutos. Primeiro falam 3, todos falam os 3 minutos, e ao final, terminados os 3 minutos, começa de novo 2 minutos, para as considerações complementares e finais. O tempo será cronometrado e as candidatas e candidatos, assim como o público presente, poderão acompanhar pela televisão a cronometragem do tempo. Encerrada cada rodada, os candidatos serão convidados a tomarem assento no auditório, no lugar que estavam. Não será, nós pedimos aqui, que não será permitido que o candidato ofenda a honra ou a imagem de outro. No caso de ofensa a outro candidato, como mediador, irei impedir a fala com o desligamento do microfone. Iniciando a apresentação dos candidatos a deputado federal por 3 minutos, pela ordem de sorteio, primeiro, Vera Lúcia Cândida Oliveira. Ela não está presente, né? João Marra também não está presente, seria o segundo. José Eustáquio Faria Júnior, pode? José Eustáquio, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer para mim, uma enorme satisfação receber esse convite e estar aqui para explanar para todos vocês que estão presentes e para o público que está nos acompanhando pela internet e, evidentemente, depois vão ver essa apresentação. 3 minutos é muito pouco nesse momento, mas vou tentar aproveitar o máximo possível. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Eustáquio de Faria Júnior, tenho muito orgulho de me chamar José Eustáquio, é o nome do meu pai, me sinto muito honrado por isso. Sou patense, nasci aqui em 1985, tenho 37 anos, sou advogado, me formei em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas no ano de 2010, juntamente com meu amigo aí, Dr. Luan, que está presente também. Tenho muito orgulho também da minha profissão. Sou sócio fundador do escritório Faria Júnior Advogados. Hoje nossa equipe conta com 10 pessoas que trabalham incessantemente na busca, na defesa dos direitos de quem nos procura. Bom, sou casado com a Daniela, bancária Daniela, que trabalha na Caixa Econômica Federal, e sou pai da Alice, que é um presente de Deus que nós recebemos o ano passado. Hoje ela está com 10 meses. Em 2020, como um cidadão insatisfeito com a prestação de serviços públicos, coloquei meu nome à disposição, fui eleito vereador, fui o 5º mais votado no pleito, de aproximadamente 250 candidatos, fui o mais votado do nosso partido, Podemos, e diante do trabalho que a gente vem apresentando durante esse período, fui convidado pelo Diretório Estadual a participar dessas eleições com grande chance de vitória. Bom, gente, eu não sou um político profissional. Eu sou um cidadão que é insatisfeito com a prestação de serviços públicos
e que luta pela qualidade de todos os serviços. E eu entendo que através de uma representatividade política na Câmara dos Deputados, que é uma vergonha para Patos não ter essa representatividade política, nós conseguimos melhorar e muito a saúde pública, a infraestrutura, a educação, a segurança pública e diversos outros serviços que são prestados para a nossa sociedade. Por isso, coloquei meu nome à disposição, por entender estar preparado, por entender que tenho a sensibilidade de sentir o sofrimento de todos aqueles que necessitam de todos os serviços públicos e não os têm de forma satisfatória. Evidentemente, entendo que o pleito é muito difícil, mas de acordo com todos a análise que nós fizemos de todas as votações e da quantidade de eleitores que tem em Patos de Minas, entendo eu que nós teremos a chance nesse momento de chegar lá e representar a nossa cidade e a nossa região a partir de 2023 de forma muito aguerrida. Candidato, o tempo. Na sequência, convidamos o Maurício Poeta para 3 minutos. Saudações, boa noite a todos, aos candidatos e candidatas. Meu nome é José Maurício Correia, eu tenho um pseudônimo Maurício Poeta. Sou microempreendedor individual, pequeno produtor rural. Eu e a minha família temos uma pequena propriedade no município de Patos de Minas. A gente está a 40 quilômetros de Patos, 50 de Coromandel, 60 de Patrocínio e 30 quilômetros de Guimarães, a nossa princesinha, né, do Alto Paranaíba. Então vamos lá. Eu saí no Audácia, nessa candidatura, de representar o interior de Minas, Patos de Minas, Coromandel, porque eu estou nesse epicentro, Coromandel, Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, mas eu venho numa projeção hoje em torno de 150 cidades. Eu tenho uma história de Uberaba, de Araxá, eu tenho uma história de Iraí de Minas, onde a gente está muito bem nessa candidatura, Monte Carmelo também. E no interior de Minas hoje, já se alastrando para o sul de Minas, Montes Claros, Alto São Francisco, o Noroeste, tipo Unai, a nossa projeção da nossa candidatura, eu vou falar com muita audácia, a gente vai fechar com 80, 100 mil votos eleito. A gente tem um gráfico, eu não alimento otimismo e nem pessimismo, eu alimento um realismo, e é isso que eu estou passando para os patenses, para os internautas, para todos os colegas. Sou defensor do fim do fundo partidário, que é nojento, suga a nossa sociedade, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Daria para construir uma pequena Dubai de 11 mil casas de 500 mil reais. Isso é nojento, não podemos aceitar isso mais. Eu quero que as pessoas me sigam nas redes sociais, Maurício Poeta, 3328, no Instagram, no Face, no YouTube. Então eu não sei como está meu tempo, ainda tenho quase 1 minuto. Então é isso. Quero fazer o maior reformão político. Através do ano que vem nós vamos entrar no Congresso Nacional com um projeto de um projetão audacioso, dinâmico, auspicioso político, uma reforma política de verdade, unificando as eleições, levando o mandato dos prefeitos 2 anos para frente, para a gente unificar todas as eleições. Um país que faz eleição de 2 em 2 anos, a gente não aguenta. Essa é a pauta do Maurício Poeta, estamos juntos, vamos para cima, com muita audácia, com muita humildade, com muita abrangência, mas com muita prudência. Sucesso, muita paz interior no coração de cada um de vocês. Obrigado. Dando sequência, a candidata Nisdei Lima. 3 minutos. Quero dar uma boa noite a todos, né? É uma imensa alegria de estar aqui com vocês, né?
Vou me apresentar, Nisdei Lima, 2231, né? E sou essa mulher simples, né? Que veio de uma família humilde, trabalhadora e honesta. Meu pai lá da região de Mojolinho, né? Eu fui pastora, lidei com criança, adolescente, jovem, com a mãe de família, com o pai de família. Eu conheço bem o que as famílias precisam. Precisam de quê? Da saúde, de comida no prato, né? Precisamos de um assistente para nos ajudar, para nos apoiar, para defender a mulher da violência, a criança da violência, o adolescente, o idoso. Eu estou aqui, gente, com a cara e a coragem, enfrentando essa peleja, né, que nós estamos, né? E eu quero chegar em Brasília e representar nós mulheres empoderadas, mulheres que auxiliam os nossos maridos, que cuidam do cachorro, que cuidam do vizinho, que cuidam, né, de uma cidade maravilhosa como é a nossa, né? A gente preocupa com todo mundo. Chega um, abraça, dá carinho. Se precisar de um remédio, a gente vai até a casa do vizinho e dá o remédio, o chazinho, né? E eu sou essa pessoa simples. E querida, gente, eu sou muito querida. Eu tenho que agradecer o meu pai, que eu tanto me orgulho, né? Meu pai falava assim, Nisdei, eu tenho muito orgulho de você. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa muito amorosa. E eu fico tão triste quando alguém fala uma palavra que dói em mim, que eu chego a chorar. Porque eu não suporto maltratar outra pessoa. O nosso próximo, ele tem que ser tratado com respeito, com amor e ser valorizado. E a nossa cidade precisa de ser valorizada. Precisamos consertar as estradas que tanto o produtor rural precisa. A saúde, né? Porque eu tenho uma mãe diabética, eu tenho um irmão que tem problema mental, e eu sei o sofrimento que as famílias enfrentam. Eu já fui agredida, e eu sei o que é isso. E eu estou aqui, gente, do fundo do meu coração. Eu entrei para a política, foi para solucionar e não trazer problemas. E eu quero ser essa pessoa sempre honesta, como eu fui. E às vezes, quando vocês me veem emocionada, é porque eu não aguento ver o sofrimento do meu próximo. Eu vi o meu pai morrer por falta de médicos. Então, o meu pai era a coisa mais preciosa que eu tinha. Está ali a minha filha, Lohane, eu sou mãe de 2 filhos. O Alisson e a Lohane, sou companheira do Tiago, o quanto eu admiro, porque é uma pessoa que batalha, honesta, correta, e é por isso que eu estou com ele, porque eu quero caminhar com gente honesta e honrada. E todos vocês, eu quero agradecer, que nós não somos diferentes um do outro, nós estamos aqui por lutar por nossa cidade, por nossa região, e estão aqui candidatos que têm competência, mas eu, Nisdei... Candidato, o tempo encerrou, por favor. Obrigada. Convido o candidato José Eustáquio Rodrigues para suas palavras. 3 minutos. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar também os internautas que estão nos acompanhando nessa oportunidade e queria cumprimentar, na pessoa do Walter Ferreira Soares, presidente da ADESP, toda a diretoria da ADESP, por estar organizando esse encontro e por estar nos dando a oportunidade de apresentar aos eleitores tudo aquilo que a gente pretende fazer, caso seja eleito. Eu fui vice-prefeito no período de 2009 a 2012, fui prefeito no período de 2017 a 2020 e pude sentir na carne o que é a falta de um deputado federal da cidade nos representando lá em Brasília. Nós chegávamos nos ministérios para marcar uma audiência e vinha logo aquela pergunta: qual o deputado que lhe acompanha? Aí eu tinha que calçar a cara e dizer nenhum. Então eu percebi isso, senti na carne isso, principalmente no meu período de prefeito, porque no período de vice-prefeito nós ainda tínhamos o Zé Humberto Soares como deputado federal. Depois, no meu período de prefeito, nós não tínhamos nenhum. Não tínhamos nenhum porque em 2014 houve uma disputa entre o ex-deputado Elmiro e o deputado Zé Humberto,
e os dois não lograram êxito de serem eleitos. Depois, em 2018, nós tivemos uma disputa entre o doutor Arnaldo e o ex-deputado então ex-deputado Zé Humberto, e também nenhum dos dois não conseguiu ser eleito. Então, Patos ficou sem representação na Câmara Federal e estamos sem essa representação há 8 anos. E isso é muito difícil, uma cidade de mais de 150 mil habitantes, uma cidade de mais de 110 mil eleitores, ficar sem uma representação no Congresso Nacional é doído, é machucado. Eu pretendo ser esse representante em Brasília para reavivar e reativar a força do município no Congresso Nacional, a força da região e também para buscar verbas aí para aplicação na saúde pública, na educação, na infraestrutura, no meio ambiente, enfim, em todos os setores da comunidade que tanto necessita. Eu sempre tenho dito que o deputado não executa a obra. Quem executa a obra são os prefeitos, mas o deputado carreia verba para que os prefeitos executem as obras. Então, isso é que nós pretendemos fazer para Patos de Minas e para a nossa região. Isso é que eu coloquei o meu nome à disposição com esse intuito e essa intenção. Registramos que nesse bloco nós teríamos também as palavras de Vera Lúcia Cândida Oliveira e João Marra, mas até o momento eles não chegaram. Então vamos para a sequência do encontro, disponibilizando o tempo para que os candidatos a deputado federal possam falar suas considerações finais por 2 minutos. Assim, com a ausência dos 2 primeiros, passamos a palavra para José Eustáquio Faria Júnior fazer as suas considerações finais em 2 minutos. Bom, definitivamente, eu não quero uma representação política que é orientada a assinar um contrato com a Copasa por 10 meses, com a Pássaro Branco por 10 meses e assinar por 10 anos, engessando 2 gestões públicas, municipais e mais metade de uma. Definitivamente, eu não quero uma representação em Brasília que assina um contrato com a Copasa e autoriza, perdoando falhas contratuais anteriores e autorizando a Copasa a cobrar 100% da tarifa de esgoto sem o cumprimento devido. Eu não quero uma representação política que fecha a vaca mecânica, que dava leite de soja para várias crianças que necessitavam e para vários idosos no momento em que elas mais precisavam. Eu não quero essa representação política em Brasília. Eu quero uma representação séria, uma representação transparente, uma representação íntegra, uma representação que faça uma política olho no olho, que ouça a população, que queira realmente melhorar os serviços públicos na nossa cidade e na nossa região. E por isso, gente, eu coloquei meu nome à disposição. Eu quero chegar lá e fazer diferente. Eu estou indo carregado de coragem, carregado de fé, carregado de entusiasmo, e por isso eu peço o voto de todo mundo que está nos vendo. Vocês terão, a partir de 2023, uma representação extremamente séria na Câmara dos Deputados. Por isso, dia 2 de outubro de 2022, para deputado federal, a primeira votação das 5, votem tranquilamente, 19,90, José Eustáquio de Faria Júnior, que esse vai te representar, esse vai chegar lá e fazer diferente, esse vai chegar lá e pensar no povo. Um abraço. Passamos a palavra para as considerações finais. Maurício Poeta. 2 minutos. Bem, como eu estou numa projeção, num epicentro, entre Patos de Minas, Coromandel, Patrocínio e Guimarães, mas eu quero dizer ao povo patense que eu não sou o prata da casa, mas sim o ouro da casa.
e nós vamos conquistar esse mandato. E vamos partir para cima, vamos aí fazer essas revisões necessárias, vamos unificar essa eleição, vamos fazer o compromisso de honra público, político, ser justo, o político que mentir, que ludibriar as pessoas. A gente criou um projeto de lei arrochado, para ser banido da sociedade, porque o empresário, quando vende um produto, ele não fala a altura, a pessoa procura o PROCON, devolve o produto, e o político vem, engana de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, que é até uma chacota nesse país, ter campanha de 2 em 2 anos, vamos unificar essa eleição, vamos acabar com esse nojento fundão, vamos para cima. Eu agradeço a Sociedade de Patos de Minas, que está abraçando a campanha do Maurício Poeta, vamos conquistar, vamos vencer junto, vamos fazer diferente, vamos ser participativo, nós vamos criar o IMP, que é o Instituto Mandato Participativo, que nós vamos ter de 2.250 a 3.000 pessoas participando ativamente do mandato. Vamos acabar com essa assessoriazinha que fica tomando cafezinho, que não faz nada em gabinete. Vamos gastar a sola da botina. Vamos construir uma sociedade, vamos lutar por um país soberano, por uma Patos de Minas, uma Coromandel, uma Patrocínio, uma Guimarães, todo o Alto Paranaíba e Triângulo. Vamos à luta, vamos para cima, vamos vencer sim. Somos fortes, somos capazes. Hoje nós temos uma campanha com mais de 400 apoiadores no anonimato, sem cobrar. Vou fechar a campanha com menos de R$2.000 de gasto. Não precisa de fundo partidário, as redes sociais estão aí. Saudações, sucesso, um abraço, um beijo na alma de cada um. Dando sequência para suas considerações finais, a candidata Anisdei Lima. É a Anisdei 2131, que vai para Brasília, se for a vontade de Deus e do povo, com muito respeito, com muita decência, lutar em prol do Hospital do Câncer, clínicas mentais, o Hospital do Coração, ajudar os nossos jovens, um lugar adequado para a diversão deles, né? Trazer a cultura que tantos nós precisamos. Nós não podemos esquecer das nossas origens, né? Que nós temos culturas legais aqui e precisamos trazer as verbas para implantar, para colocar mais em ação. E eu estou aqui, para cuidar dos nossos animais, para não ser maltratados. Precisamos desenvolver trabalhos honestos e eficazes. Gente, eu sou essa pessoa assim espontânea, né? Mas eu quero dizer que eu quero ir para lá para lutar. Eu vou para cima deles e vou colocar projetos eficazes, não com mentiras, né? Porque eu odeio mentira. Eu sempre falo, vamos com a verdade. As pessoas estão cansadas de politicazinha, de mentiras, que promete e não faz. Eu olho para as pessoas na rua, eles me abraçam, você vai fazer mesmo? Você quer fazer? Eu falei, lógico, porque eu sou uma de vocês. Eu sou uma de vocês e eu sofro como você. Eu já trabalhei em casa de família, não tenho vergonha de falar. Já lavei vasilha, já lavei banheiro. Sabe, gente, já fui comerciante. E eu estou aqui porque eu sei o que a sociedade passa. Sabe? Se eu estou aqui, é porque eu tenho coragem de falar a verdade. Mulheres, homens de família, olhem para mim. Eu sou igualzinha a vocês e vou lutar por vocês. Porque eu tenho filho, eu tenho um pai, eu tive uma mãe, tenho uma mãe, né, que eu amo, e tenho um esposo. E junto com vocês, nós vamos fazer acontecer. E aquelas pessoas que vê as necessidades, me procura, fala, a gente precisa disso, que nós vamos trabalhar nisso. Olha aí, gente, pode contar comigo, viu? Para as suas considerações finais, o candidato José Eustáquio Rodrigues Alves. 2 minutos. É o momento de aproveitarmos a realização dessas eleições e devolver a Patos de Minas a força da representatividade política que nós já tivemos no passado. Nós, num período já um pouco distante, tivemos na mesma ocasião, na Assembleia Legislativa, 3 representantes de Patos, o deputado Elmiro Nascimento, o deputado doutor Eli Tarquínio
e o deputado Bernardo Rubinger. Ao mesmo tempo, nós tínhamos, em Brasília, na Câmara Federal, a presença do deputado Antônio do Vale. Já havíamos tido a presença do deputado Zé Mendonça e tivemos a do Antônio do Vale e depois, posteriormente, a do Zé Humberto. E tínhamos no Senado Federal a presença do senador Arlindo Porto. Ele já havia sido também vice-governador do Estado de Minas. Então era um momento que Patos vivia um período de vacas gordas, ou seja, um período onde as verbas vinham com mais facilidade para Patos e eram bem aplicadas na saúde pública, na educação, na infraestrutura. Exemplos nós temos aqui, ó, a canalização do córrego da cadeia, que passa aqui em frente a esse prédio aqui, que foi feita nesse período em que estávamos aí bem representados, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal e no Senado também. Então nós temos que lutar para isso, nós temos que eleger 2 ou 3 representantes de Patos na Assembleia Legislativa, nós temos que eleger 1 ou 2 representantes de Patos na Câmara Federal, para que Patos tenha novamente a sua força política e a sua tradição de cidade polo seja mantida e que nós consigamos, para Patos de Minas, melhorar a situação de vida de todos os nossos patenses. É isso que nós temos que lutar, nós temos que fazer e nós temos que desejar que aconteça. Encerrado, então, o bloco dos candidatos a deputados federal. Agradecemos a participação de todos e solicitamos em seus lugares anteriormente no plenário. Um instantinho só que nós vamos fazer a substituição dos nomes nos assentos para poder os candidatos a deputado estadual ter a melhor identificação. Enquanto isso, vou fazendo aqui a leitura de algumas orientações. Passaremos agora, então, a apresentação dos candidatos a deputado estadual. E dado o número de candidatos que já falamos aqui, 14 candidatos, faremos 3 grupos de apresentação, com 5, 5 e 4 candidatos em cada grupo. Assim que chamados, solicitamos aos candidatos que ocupem os lugares e as cadeiras aqui no palco. Pela ordem de sorteio, Nergiton Geraldo de Souza. Major Aurélio. Dr. Tiago Queiroz. Agda Helena. Não está presente. Doutor Elita Arquino, também não o vi. Lembrando que os candidatos foram convidados e não manifestaram se estariam presentes ou não. Reforçamos que este é um evento da ADESP e está sendo transmitido pelo Instagram no perfil @ADESPPatos. Se quiserem, podem compartilhar. Lembramos aqui as orientações aos candidatos. Os candidatos terão 5 minutos para a apresentação, sendo 3 minutos para as considerações iniciais, e após a apresentação de todos os candidatos nesta rodada, serão concedidos outros 2 minutos para as considerações complementares finais, a exemplo do que ocorreu com os candidatos a deputado federal. O tempo será cronometrado. Aqui à frente tem um televisor que está mostrando para que o candidato tenha o controle. Lembramos que não será permitido que o candidato ofenda a honra ou a imagem de outro.
Caso isso aconteça, nós cortaremos a palavra dele. Então, para falar por 3 minutos, pela ordem de sorteio do primeiro grupo, Nérgito Geraldo de Souza. Nérgito, por 3 minutos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, por estar presente aqui com vocês. Agradeço a diretoria da ADESP. Eu sou Nérgito, sou lá do Monjolinho de Minas, sou candidato a deputado estadual e vim para Patos de Minas quando eu tinha 12 anos de idade. Nesse período, quando aqui cheguei, começamos a nossa vida de estudos e tudo. E a partir desse ponto, a gente começou a empreender aí pelo Estado e a gente passou a ser conhecido em várias regiões e em várias cidades. Eu atuo no segmento empresarial e esse segmento está presente em mais de 300 cidades. Esse segmento, ele me acolheu, ele me abraçou nessa campanha, e a partir daí, foi em outubro do ano passado, a gente começou a projetar essa campanha política para deputado estadual. E chegamos com força, porque a nossa campanha, ela está em mais de 300 cidades. Eu faço parte de um grupo empresarial que está em 70 cidades mineiras, e esse segmento, bem como o segmento da Polícia Civil, do Centro de Formações de Autoescolas, também nos abraçaram. Então, nós viemos com força, realmente, para chegar, representar a cidade de Patos de Minas, como Patos merece. Então, vamos trabalhar forte para melhorar, dar um apoio melhor à cidade, ao município, à prefeitura, para trazer recursos realmente que vão somar com as soluções da saúde pública local, e das demandas que forem necessárias em todo esse segmento que aí estão. Então, nós vamos trabalhar, sim, em conjunto com o município, para trazer força, para trazer recursos, literalmente, para resolver problemas sociais aqui da nossa cidade. Voltou ao normal. Convidamos o candidato Major Aurélio para suas palavras, tem 3 minutos. Boa noite a todos, agradecer ao Dr. Walter pela oportunidade, a todos que estão nos assistindo, e a todos os companheiros, que estão aí nessa jornada em busca da ascensão à Assembleia Legislativa. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e falar um pouco de quem é o Aurélio. Muitos conhecem como major, tenente, capitão, pelas diversas cidades em que passamos. Nós começamos a nossa carreira na cidade de Januária, no ano de 96, combatendo incêndio, combatendo a questão
do meio ambiente em si, já naquela época, em 1996, e aí nós continuamos a nossa jornada, depois em Belo Horizonte, né, entramos na Academia de Polícia Militar, tivemos aí a grata satisfação de conhecer várias pessoas, idealizar um projeto chamado Polícia Solidária, onde nós, policiais, entramos nos aglomerados urbanos, naqueles menos favorecidos, as crianças, as pessoas em vulnerabilidade. Então, nós estivemos presentes ali, levando esse projeto para poder acalentar, né, aquela comunidade que ali estava presente. Em 2003, tivemos a grata satisfação de servir em Tuiutaba, o berço da Patrulha Rural, onde nós levamos a Patrulha Rural para todo o estado de Minas, inclusive introduzimos a Patrulha Rural em Ibiá, depois São Gotardo, e aí nós conseguimos levar esse projeto adiante. Além de policial militar, sou formado em Educação Física, licenciado e bacharelado em Educação Física, onde desenvolvemos vários projetos com as crianças das cidades a qual passamos. Né? Nós conseguimos soerguer a fanfarra nas cidades, colocar o meu tempo de folga para poder trabalhar para essas crianças, além de ser, né, é até engraçado a gente falar, ninguém vê um policial Papai Noel. Então eu fui em várias cidades, esse policial Papai Noel, que agora eu estou revelando que eu fui durante algum período que eu estive aí em São Gotardo, Guarda dos Ferreiros, que é uma comunidade que eu convido, né, quem conseguir chegar na cadeira da Assembleia, não deixe de fora. E por fim, que possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Não só para sentar numa cadeira e falar, eu sou deputado, eu sou deputada. E sim, realmente, acreditar nas pessoas e acreditar que você vai fazer a diferença na vida daquele que precisa, na vida das pessoas que realmente estão necessitadas e carentes e desacreditadas na política atual. Nós estamos com esse pleito para que realmente a gente possa fortalecer a nossa comunidade, Patos de Minas e região. Para suas palavras, convidamos o candidato, o doutor Tiago. 3 minutos. Muito boa noite a todos. Obrigado ao nosso presidente do CDL, a todos os nossos colegas da OAB, a todos que estão presentes, aos nossos colegas, né, candidatos, e pela oportunidade de estar aqui para a gente demonstrar, né, a nossa pessoa e falar um pouco dos nossos anseios, né. Meu nome é Dr. Tiago, o meu número é 221. Eu sou o presidente do Partido Liberal, né, o partido do nosso presidente da República, e eu quero, né, levantar a sua bandeira, manter a honra, né, a verdade, a luta contra a corrupção e imoralidade. Então, desta forma, por que eu quero ser deputado estadual? Porque eu carrego a bandeira de Patos de Minas no peito, e é ela que eu vou levar para lá. É ela que eu vou defender os direitos de cada cidadão, mostrar para eles a verdade, o que ocorre mesmo em nossa cidade, né? Mostrar os anseios que a população precisa. E, principalmente, este é o momento mais importante da nossa política de Patos de Minas. Qual é esse momento? Nós devemos, né, votar no candidato da cidade. Por quê? Se você votar no candidato de fora, o que ele vai fazer? Ele vai levar o dinheiro embora. E aí, sem esse dinheiro, nós não vamos fazer o que Patos precisa. E, né, a nossa sociedade grita por muitas coisas que precisa neste momento, principalmente na área da saúde, né, as nossas estradas rurais e as nossas estradas aqui estaduais. Então, desta forma, é que nós precisamos agora se atentar, né, aos nossos candidatos, dar força e apoio aos nossos candidatos da cidade. Por quê? Tudo bem que às vezes se aquele candidato trouxe verbas e tudo, mas e se esse candidato não ganhar? E se ele perder? Quem que vai trazer as verbas para Patos de Minas?
Então, com certeza, se focarmos nos nossos candidatos da cidade, ele será eleito. Ele sim vai fazer por Patos de Minas. E eu quero ser um deles. Sou mais um soldado nessa batalha para fazer o que Patos precisa. É para fazer os anseios mesmo de verdade. E também eleger o nosso candidato a deputado federal, que ele é o mais importante. E eu tenho certeza que se você levar essa mensagem para a população, nós vamos sim ter os nossos candidatos daqui e as verbas vão chegar. Então esse é o meu objetivo, essa é a minha bandeira e eu quero lutar pelos nossos objetivos. É anticorrupção, moralidade e respeito à pátria, respeito ao nosso presidente da República, que luta pelos nossos direitos e enfrenta um STF que está querendo destruir o país. Mas junto com ele que nós vamos chegar lá. Neste bloco, ainda teríamos a candidata Agna Helena e o Dr. Elito Arquino. Mas como nós estamos presentes, vamos para a fase seguinte. Dentro do programado, as considerações finais, então, dos candidatos a deputado estadual que estão presentes e estão na ordem de fala aqui. Négiton Geraldo de Souza, 2 minutos. A nossa ideia de política é uma ideia de proximidade. Proximidade com a população, seja ela população urbana, população rural. E nós queremos estar comunicando, conversando com todas essas pessoas. Seja aqui em Patos de Minas, seja na região inteira, seja no Estado. Porque nós seremos o deputado estadual, ou seja, nós vamos ser o deputado que vai levar as demandas do Estado de Minas Gerais para a Assembleia Legislativa. E é nessa pegada que nós queremos fazer um trabalho diferente, um trabalho onde a gente vai discutir, discutir todos os assuntos que forem atinentes aqui a Patos de Minas e a nossa região. E por que não levar e discutir os interesses a nível de Estado? Por isso, eu estou aqui para representar Patos de Minas mesmo, representar Patos de Minas na Assembleia Legislativa, elevar a minha voz na Assembleia Legislativa para representar o povo patense e também os segmentos empresariais que eu represento. Eu venho num segmento empresarial e quero representar também eles. E vamos discutir os assuntos para engrandecer a nossa cidade, porque ela precisa de representatividade e nós estamos carentes há alguns anos. Então, vamos juntos. Peço aqui o voto de todos os patenses que votem em Négiton 11300 para poder representar literalmente a nossa cidade, porque Patos merece mais, merece muito mais do que tem aí hoje em dia. Obrigado a todos. Próximo candidato para as considerações finais, a quem convidamos, Major Aurélio, 2 minutos. Bem, Major Aurélio, 12022, é o nosso número que vai fazer a mudança, a história de Patos de Minas para melhor. Tem 12 anos que eu moro em Patos de Minas, minha esposa, meu filho, trouxe a minha mãe e a minha irmã para morar nessa cidade em que eu me sinto bem e quero, sim, finalizar os meus dias que Deus tem para me dar. Participamos de um processo intenso durante a pandemia, onde perdemos vários amigos de Patos, perdemos colegas, meu comandante partiu, mas Deus sabe o que faz. E eu quero representar você, a comunidade mais carente, seja do Quebec, do São José Operário, Nossa Senhora Aparecida, Pisolato, toda essa comunidade que carece da saúde pública, que carece de uma assistência social,
que precisa realmente do valor em que um deputado, seja ele estadual, federal ou executivo municipal, dê condições de vida para essas pessoas. Nós precisamos deixar de lado a vaidade e olhar o povo. O povo é que tem que ser atendido, porque nós estaremos lá para representá-los. É isso que eu peço. A gente agradece a oportunidade de estar presente. Desejo boa sorte a todas as pessoas que realmente estão engajadas e querem o melhor para Patos de Minas e região, porque nós podemos fazer a diferença sim. Major Aurélio, 12022. Candidato do Dr. Tiago Queiroz para as considerações finais. 2 minutos. Muito boa noite novamente a todos os ouvintes, internautas, colegas e os nossos presentes. Meu nome é Tiago, meu número é 22221. É o número do nosso presidente da República 2 vezes e 1 no final. Então, o que a gente pensa? Nós temos que atentar primeiramente à área da saúde. Como que seriam esses nossos projetos já de início? Nós temos uma faculdade de medicina em Patos de Minas. Nós temos 5 turmas de medicina, com 100 alunos cada. Nós temos 500 médicos em nossa cidade, disponíveis. Então, o primeiro projeto na Assembleia será chamar esses estudantes de medicina, fazer uma bolsa auxílio para eles, incentivar eles para que eles fiquem em Patos de Minas e já de imediato, faça os seus estágios nos hospitais. E não deixar faltar médicos e ter todas as especialidades. E ajudar a todas as pessoas, fazer mais restaurantes populares, trazer as verbas de verdade, sem enganar o povo, falando que existe verbas depositadas. E não existe. Trazer a duplicação realmente da rodovia 365 até Patos de Minas, em que o nosso governador nos traiu, e também apoiar os candidatos de Patos de Minas. Porque Patos de Minas, com certeza, vai eleger o candidato daqui dessa vez. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter punho forte, focar em nossa política. E ajudar as pessoas que estão na área de risco nesse momento, gente. Estão lá, a chuva vai voltar de novo, as casas vão ser inundadas. Então, esse também é o meu outro projeto, é fazer mais habitações em Patos de Minas, tirar as pessoas da área de risco e proteger mais as pessoas. Fazer as escolas, porque Patos de Minas cresceu e não tem escolas. As crianças estão acordando às 4 horas da manhã para ir para as escolas. Então, meu nome é Tiago, 22221. Muito obrigado. Da mesma forma, do bloco anterior, teríamos ainda a participação da candidata Agna Helena e do candidato Dr. Eli Tarquini, que não estão presentes. Então, dando sequência, vamos ao segundo grupo de candidatos a deputado estadual. Para isso, convidamos, ou melhor, solicitamos os candidatos que deixem o local. Os próximos candidatos, pela ordem de sorteio, Isaías Martins. Esquerda aqui, Isaías. Candidato Britinho. Candidato Rildo Rodrigues do Carmo, parece que não está presente também, né? Candidato José Lucílio Duda.
e a candidata Lude Falcão. Para suas palavras, por 3 minutos, o candidato Isaías Martins. Walter Soares, em seu nome eu cumprimento a toda a DESP e parabenizo pela realização deste evento. A todos vocês que estão aqui, meus colegas candidatos, senhoras e senhores, a você internauta, meu muito boa noite. Sou Isaías Martins, nasci em uma família numerosa na comunidade de Curraleiro, aqui bem próximo de Boas Saras. Viemos para Patos de Minas, logo mudamos para Brasília, onde eu fiz o meu primeiro curso de manequim, de modelo e manequim. Retornamos de Brasília para Patos de Minas. Eu comecei a dar aula de postura e andamento em Patos de Minas e toda a região do Alto Paranaíba. Ministrei aulas de manequim por 25 anos aqui em toda a região do Alto Paranaíba. Sempre gostei muito de política, muito mesmo. Na época de escola eu fui presidente de grêmio, representante de classe, presidente do meu bairro. Depois me candidatei a vereador. Na minha primeira eleição eu perdi, mas tive 973 votos. Me preparei e ganhei o segundo mandato. O primeiro mandato, perdão. Fui vereador por 2 mandatos. Nesses 2 mandatos, presidente da Comissão de Saúde por 7 anos. E pude conhecer a deficiência e as mazelas da saúde. Me apaixonei pela saúde. Tanto que só não fui os 8 anos porque acabaram me tirando da presidência 1 ano. Sempre defendi o SUS. Sempre acreditei que nós possamos mais e podemos fazer mais enquanto pessoas públicas, homens e mulheres públicos. Infelizmente, o vereador ele é um pouco limitado. Quando eu perdi a eleição, eles já me convidaram para que eu pudesse ser candidato a deputado. Num primeiro instante, eu hesitei. Mas depois acabei aceitando o convite de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Sei que posso somar muito enquanto deputado, se eleito for. Porque, como eu disse, todos nós carecemos de uma saúde de qualidade. Quando me convidaram, então, eu pensei, falei com a família, conversei com os grupos de LGBTQIA+, no Estado, e todos me apoiaram, então nós resolvemos aceitar o desafio. Pelo número de cidades que trabalhamos, pelos grupos de LGBT que nós sabemos que estão nos apoiando no Estado de Minas Gerais, porque nós sabemos que ser candidato e contar com os votos só de Patos de Minas seria impossível chegar lá na Assembleia Legislativa. Então, estou aqui, deixei o meu nome à disposição, com certeza irei e quero fazer o melhor para Patos de Minas, na questão principalmente da saúde, que como eu disse eu conheço bem, bem como representar toda a comunidade LGBTQIA+. Dando sequência para a sua apresentação, o candidato Britinho, por 3 minutos. Pessoal, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a cada um dos senhores por estar aqui, né? Gostaria de desejar uma boa campanha para todos os candidatos a deputados, né, de nossa região, e agradecer pessoalmente o meu querido Walter Soares, uma pessoa que eu já conheço há quase uns 2 dias, né? E sou sargento Brito, sou policial militar há quase 30 anos, sou professor de inglês há quase 10 anos e sou consultor de casas há 12 anos. Estou tentando melhorar a vida minha e das pessoas perto de mim. Sou uma pessoa simples, como todos vocês, porém com foco e dedicação. Gostaria de representar a nossa região, né, Triângulo Mineiro, Noroeste de Minas, na Câmara dos Deputados de Minas Gerais. Gostaria de ser um deputado um pouco diferente, um deputado que fiscalizasse e cobrasse de nossos políticos, seja ele um simples vereador, prefeito. Gostaria de estar cobrando cada centavo público investido,
porque a nossa sociedade está precisando de homens e mulheres de caráter na política. E vocês que estão aqui hoje têm essa nobre função de ser um elo de ligação entre os deputados e senadores e de fazerem o melhor para as suas cidades. Eu não estou aqui para ser amigo de governador, e sim para cobrar. Né? Na área da segurança, eu vejo, né, que muitas famílias estão sendo destruídas de dentro para fora, com a questão das drogas e demais. Pude ver isso aí nesses quase 30 anos de polícia. Então, a nossa pauta é da direita, é defender a família contra esses perigos internos que estão vindo. Na área da educação, eu vejo que nós precisamos evoluir muito. Tivemos algumas escolas fechadas aqui em Patos. Então, temos que retornar para a sociedade o melhor que eles precisam. E na área do comércio, eu vejo que passamos por dificuldades nessa pandemia e precisamos incentivar os nossos comerciantes, incentivando a voltarem para o mercado de trabalho. E também eu vim, né, da área rural, meu pai era criador de gado, eu sei das demandas que passam o pequeno e o grande produtor. Então, nós, políticos, devemos fazer leis para incentivar os produtores, pequenos ou grandes, e lutar para o povo. Nós estamos ali para representar o povo, simplesmente isso. Não temos que sermos iluminados. Fazemos o básico, com respeito, caráter e educação. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Pela ordem de sorteio, seria o candidato Rildo Rodrigues do Carmo. Não está presente, passo a palavra ao candidato José Lucílio Duda, por 3 minutos. Boa noite a todos que estão presentes nesse recinto. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar também a ADESP, na pessoa do empresário Walter Soares, pela oportunização desse momento, nessa caminhada nossa de candidatos e de comunidade que se prepara para a eleição do dia 2 de outubro. Uma eleição, talvez, a mais importante do nosso período de redemocratização. Eu sou José Lucílio Duda, candidato a deputado estadual, com o número 13128. Sou casado, pai de 2 filhos, fui funcionário da CEMIG por 35 anos, onde a qual empresa devo boa parte da minha formação, tanto profissional quanto pessoal. Trago a cultura da CEMIG com relação a planejamento, com o compromisso com o horário, com o compromisso com a ação que cada profissional daquela empresa sempre teve no cuidado com a população que cuida, com a população que trabalha, levando um dos itens mais importantes para o desenvolvimento econômico e social, que é energia elétrica, tornando a CEMIG uma das empresas mais respeitadas do Brasil, conhecida e respeitada internacionalmente. Tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos em Patos de Minas. Na oportunidade, pude trabalhar por várias questões necessárias, importantes para a nossa população de Patos de Minas. No primeiro mandato, tive a oportunidade de indicar e trabalhar pela implantação do PROERD, programa super importante para a formação das nossas crianças, adolescentes e jovens, na prevenção ao uso de drogas e à violência, hoje presente em quase todas as nossas escolas. Tive também a possibilidade de trabalhar naquela ocasião pela implantação do novo CEASA, o CEASA regional, ajudando a fazer gestões junto ao governo federal, que era então, naquela ocasião, governado o Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos a oportunidade de estar junto com ministros, cobrando, fazendo intervenções para que o CEASA regional pudesse ser implantado em Patos de Minas, bem como o restaurante popular. No segundo mandato, tive a oportunidade de trabalhar pela implantação dos bairros Quebec e Alto da Serra, dentro do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que conseguimos trazer para Patos de Minas 1.645 residências, beneficiando 1.645 famílias. No segundo mandato, tive ainda a oportunidade
de criar um dos programas ambientais mais importantes do nosso município, que é o Pronascentes, que trabalha com a recuperação e proteção de nascentes. Recurso super necessário na nossa comunidade. Observando a ordem de sorteio, convidamos a candidata Lude Falcão para o uso da palavra por 3 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui ao Walter por estar exercendo aqui em nome da ADESP, a democracia. Eu gostaria de me apresentar como Ludmila Fonseca Azevedo Falcão, muito carinhosamente chamada por Lude Falcão. Eu venho de uma família muito simples, mas de uma família muito honrada. Minha mãe é dona de casa, meu pai é policial militar. No seio dessa família, eu aprendi 3 princípios que são inegociáveis, que é a caridade, a honestidade e tudo que eu vou fazer na minha vida, fazer bem feito. A minha mãe, ela me ensinou o que é o amor. A minha mãe é uma mulher de muita fé e, através desses princípios, eu ganhei um grande presente no dia 1º de janeiro de 2021. Foi me tornar primeira-dama de Patos de Minas. Eu conheci uma realidade muito diferente da minha. Eu venho de uma família simples, mas eu posso falar para vocês que eu conheci famílias que necessitavam de uma ajuda. E como primeira-dama, eu fiz muito pela nossa cidade. Fiz 7 projetos que eu pude cuidar das nossas crianças, das nossas mulheres e das nossas famílias de Patos de Minas. Mas não foi por fazer esses projetos como primeira-dama que eu hoje sou candidata a deputada estadual. Eu sou candidata a deputada estadual por ver a boa política dentro da minha casa. Por ver a boa política feita pelo Falcão. É um cara que conseguiu muito para Patos de Minas. É um cara que trouxe 120 milhões de reais, muito mais que o somatório das 3 últimas gestões. Mas eu não o considero um cara muito bom na política, simplesmente por trazer recursos. E sim, por tudo que ele conseguiu fazer, ele fez. Mas as coisas que ele não conseguiu, ele explica pela população. E muitas vezes ele não conseguiu fazer mais pela nossa comunidade, simplesmente pela falta de um deputado estadual alinhado ao governo do estado. Foi aí que eu vi a necessidade de sair candidata a deputada estadual. Hoje eu sei a importância de ter esse candidato. Nós perdemos em 2019 a habilitação de oncologia, em 2017 a habilitação de cardiologia, o nosso hospital regional. Ele é um pouco maior que a Santa Casa, que foi inaugurada em agosto. Precisava ter sido ampliada há 20 anos atrás. E por que não foi? Por falta de um deputado estadual alinhado que trouxesse verbas para cá. Falo muito mais para vocês. 10 anos parado a UFO. É uma vergonha para nós. Meu pai teve muita dificuldade de pagar minha faculdade. Do meu irmão, então, nem se fala. E ver o campus da UTO retomado agora, graças a uma força do Falcão, nos enche de orgulho. E hoje eu venho aqui humildemente falar para vocês que eu estou alinhada junto ao Falcão e junto ao governo do estado para fazer mais por essa região, que é tão rica economicamente, mas que carece muito de uma representatividade na Assembleia de Minas Gerais. Conto com vocês. É 19123. Ludmila para vocês. Dando continuidade ao encontro da ADESP, passamos nessa fase para as considerações finais dos candidatos aqui no palco presente. E pela ordem, Isaías Martins, por 2 minutos. Como eu estava dizendo a respeito da saúde, eu quero militar e trabalhar tanto pela saúde quanto pelos direitos de LGBTQIA+. Quero abrir um pequeno parênteses, o tempo é muito curto. Porque quando se fala de LGBTQIA+, pensa que a gente não tem família, né? Eu tenho uma família linda, maravilhosa, que eu só fui candidato porque eles permitiram que eu fosse candidato e trabalham para mim como qualquer outra pessoa não faz. Como representante da saúde, gente, o governador de estado, ele não está nem aí com Patos de Minas. Ele luta pela terceirização do hospital regional desde que ele entrou. E nós batemos de frente com ele enquanto vereador várias vezes para ele não fazer isso. Se o governador se importasse com a saúde de Patos de Minas, ele não iria investir 34 milhões de dinheiro público para depois entregar para a OS.
O governador, com o perdão da palavra, está dando uma banana para nós. E isso, infelizmente, com a conivência, eu tenho que falar do prefeito Falcão. O Falcão também ajuda na terceirização do hospital regional. Nós temos que dizer não para a terceirização do hospital regional. Governador, tire isso da sua cabeça. Prefeito Falcão, converse com o governador, que nós sabemos da amizade do prefeito com o governador. Não deixe terceirizar o hospital regional. Não invista 34 milhões de dinheiro público para depois entregar para a OS, para os empresários. Vamos pensar nos mais carentes, nos mais humildes, nos mais pobres. É nesses que nós temos que pensar, naqueles que dependem do SUS. E eu irei brigar como eu sempre briguei com o governador. Não quero ser o candidato do governador. Quero ser o candidato que esteja alinhado com o povo, com a população. Porque ele estar alinhado com o governador é poder depois trabalhar da forma que o governador quer aqui na nossa cidade. Acabou meu tempo, porque a televisão estragou. Senão eu vou continuar falando. Então, vote. Isaías Martins, 15, 6, 7, 8, para uma Patos de Minas melhor para todos nós. Estamos aqui tentando restabelecer o cronômetro. Ok? Então, para continuidade, convidamos para 2 minutos de fala o candidato Britinho. Muito obrigado novamente pela oportunidade, né? Hoje eu gostaria de agradecer à minha família, aos meus familiares que moram em Várzea da Palma, Brejo, Laçance. Gostaria de representar a região. Como policial, eu vejo, né, que a nossa segurança também foi bastante judiada pelo governador Pimentel e, em seguida, pelo governador Zema. Hoje, a sociedade está clamando por segurança e nossa frota está sucateada, né, e está trabalhando com todo, né, o seu vapor, porém, o que está acontecendo é maior do que nós. Então, a Polícia Militar precisa ser respeitada. O governador jogou nós, a sociedade, contra a polícia. Mas nós estamos aqui trabalhando, né, com o coração e com as unhas para a sociedade. Por isso, eu gostaria de defender as pautas da família, da segurança, da educação, né? Sou da direita, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a linguagem neutra, contra o banheiro unissex nas escolas, que está deixando nossas filhas, mães, esposas e avós em situação constrangedora, né? É claro, respeitamos a todos. Criamos um terceiro banheiro, que é nada contra. E desejo a todos aí um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos vocês, os empresários, os nossos candidatos, que vocês sejam eliminados. Gostaria de ter vaga para todo mundo, que todos foram eleitos, para ninguém ficar contrariado. Então Deus abençoe a todos vocês e fique com Deus. Muito obrigado. Na sequência, o candidato José Lucílio Duda, por 2 minutos. Bem, meu lema de campanha e de vida é família e cidadania. Família por ser a célula mãe da sociedade, responsável para gerar biologicamente e preparar os cidadãos para a vida, para constituir a sociedade em seus vários segmentos. E cidadania com um conceito voltado mais para a participação. A participação em todos os segmentos, em todos os momentos, que o cidadão se sinta responsável também pela sociedade que ele deseja. Aquela sociedade onde tenha as condições mínimas para sobreviver. E quando nós falamos em representação como deputado estadual, nós precisamos estar ligados ao que a Constituição determina. A função é legislar e fiscalizar. E quando nós assistimos a esse terror que está o sistema público de saúde na região onde Patos é a sede de uma macro, nós nos sentimos totalmente abandonados. A nossa região está sem representação política. Na nossa região falta liderança que, de fato, assuma a sua função de representar e defender essa população. E não tem como falar que emenda parlamentar vai resolver o financiamento público da saúde.
só vai acontecer quando a emenda constitucional 29 for cumprida, onde fala que o Estado tem que aplicar 12% do que arrecada em saúde, que o município aplique os seus 15%. E nós sabemos que o município sempre aplicou mais do que a lei determina. Porém, sem a obrigação do Estado ser cumprida, dificilmente nós alcançaremos resultados melhores. Estarei na Assembleia como representante desta região, e não só de Patos de Minas, lutando por essa causa. E gostaria muito de que nós pudéssemos, nesse final de campanha, ser o mais otimistas possível, porque o Brasil é um país maravilhoso. Minas Gerais é um estado rico, onde pode oferecer melhores condições de vida para o seu povo, na saúde e na educação. Por isso, peço o seu voto. Duda, deputado estadual, 13128. Para as considerações finais, convidamos a candidata Lude Falcão por 2 minutos. Ter o apoio do governo do Estado é mais do que imprescindível para a nossa região, que precisa retomar o protagonismo lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E muito nós perdemos por não ter essa proximidade com o governo do Estado. Hoje eu falo para vocês de peito aberto que eu sou a candidata do nosso governador Romeu Zema. E muito nós conseguimos. 34 milhões para a expansão do hospital regional vai favorecer muito o nosso atendimento junto ao hospital regional. Mas muito mais precisa ser feito. Daqui uns dias precisaremos de insumos, leitos, mão de obras, e quem trará isso será um deputado estadual alinhado ao governo do Estado. Também, como um pedido para a terceira faixa da MG 354, foi atendido junto ao governador de Minas Gerais. E só faz isso quem tem força política e quem tem representatividade junto ao governo do Estado. Assim como eu falo para vocês que estão aqui, que depois de muitas tratativas junto ao governo do Estado e o município de Patos de Minas, nós conseguimos retomar os voos entre Patos e Belo Horizonte. Uma conquista muito grande. E isso aconteceu graças à proximidade com o governo do Estado. Essa região é uma região muito rica, mas que falta representatividade. E eu venho aqui, com toda a humildade do mundo, me apresentar para vocês, para fazer mais, junto ao Falcão. Porque quem faz as grandes obras é o prefeito. A nossa obrigação é mandar verba para que essas obras sejam feitas para Patos de Minas. E o meu alinhamento com o Falcão é um alinhamento íntegro, honesto e, principalmente, muito dedicado à população de Patos de Minas e de toda a nossa região. Nós estamos carentes de representatividade. E o nome de Ludmila Falcão é o nome que está à disposição de vocês para fazer mais pela nossa região, pela nossa Patos de Minas. Vamos juntos fazer mais. É 19-123. Já caminhando para o terceiro grupo de candidatos a deputado estadual, solicitamos candidatos aqui presentes que dê oportunidade aos demais que serão convidados. Então, para o terceiro bloco e último dos candidatos a deputado estadual, pela ordem de sorteio, convidamos o candidato Brás Paulo de Oliveira, tomar assento, Carlúcia Ferreira, Marilene Pereira e Adrian Paz. Então, pela ordem de sorteio, falará primeiro Brás Paulo de Oliveira, por 3 minutos. Alegria imensa estar aqui. Boa noite, Walter.
para mim estar aqui, justamente nesse encontro da ADESP, é fantástico. Eu sou um fã da ADESP, sou um incentivador. Quando tive a oportunidade de estar aqui em 2 mandatos representando a nossa população na Câmara aqui municipal, tudo que tinha da ADESP eu participava. De forma especial, né, aquele projeto A Cidade que Queremos, que foi uma construção fantástica. Parabenizo a todos os envolvidos naquele período e que foi um momento de conhecer mais, não só de Patos, mas de toda a nossa região. Ao mesmo tempo, eu me apresento também não só como ex-vereador, sou professor, pai de família, palestrante, alguém que desde muito cedo acredita na importância de se exercer a cidadania com muita sabedoria, a partir do estudo e dos valores que regem a nossa comunidade, a nossa sociedade. Quero colocar aqui alguns pontos fundamentais. A questão da saúde, e é uma pena que nós não tenhamos uma representação de fato efetiva para a saúde pública. A cadeira do doutor Eli mais uma vez ficou vazia. É uma pena que ele não tenha vindo aqui falar daquilo que fez pela saúde. Na educação, a questão dos professores e das escolas é uma burocracia terrível. O professor não tem mais tempo de dar aula. O professor só assina planilha e responde coordenação e fica lá fazendo outros trabalhos que não ensinar aquilo que é o mais importante. É importante valorizar a nossa vocação tanto ao comércio, à indústria e ao agronegócio. Nós precisamos de um deputado estadual que traga não só recursos, mas que traga de fato o contato da nossa região com o governo. Conseguir mais energia da CEMIG, buscar aí a redução de impostos, trazer de fato que os órgãos sejam mais desburocratizados. Quem tem um negócio hoje, do pequeno ao grande, sabe que é muito difícil. Quando alguém vem investir no Brasil, a primeira coisa que eles falam, né, Walter, você tem que ter um contador, porque senão não dá conta. O sujeito se enrola e fica lascado, não é isso, poeta? É desse jeito. Então, isso é triste. É preciso valorizar do pequeno ao grande, é preciso cuidar das estradas rurais, é preciso legislar, fiscalizar e trazer emendas. Um deputado estadual que não atue nessa área, ele vai ficar devendo. E eu quero deixar aqui com carinho o meu respeito àqueles que precisam do IPSENG e não conseguem ter. E lastimo profundamente que o piso que foi prometido aos policiais militares, aos professores, não foi cumprido pelo nosso governador. É uma pena, porque isso é lamentável. Sabemos o quanto as forças de segurança, os professores e a área da saúde estão sofrendo por não se cumprir a palavra. Obrigado. Com a palavra, a candidata Carlúcia Ferreira, por 3 minutos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço ao Walter e à diretoria pela oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. E quero dizer que eu, Carlúcia Ferreira, sou mãe, sou esposa, sou produtora rural, educadora por formação. Coloquei o meu nome à disposição de Patos de Minas e toda a região por acreditar que a política ainda é uma ferramenta que pode transformar. E não tem como falar, eu queria muito falar de economia, de desenvolvimento, mas sem antes falar de desenvolvimento sustentável. Nós vivemos num mundo globalizado e se nós não falarmos de poder público-privado e não alinhar com o nosso capitalismo sustentável, e não olhar também para a fome, a miséria, as pessoas vulneráveis, nós não temos, então, desenvolvimento econômico. E dessa forma que eu quero dizer que para falar desenvolvimento econômico é preciso criar políticas públicas que deem acesso às pessoas. Queria falar de tantas propostas de trabalho, de tantos projetos, mas eu vou falar de alguns que o primeiro que eu me comprometo enquanto deputada estadual é a nossa queridíssima e desejada SUPRAM. É uma promessa antiga
política do nosso governador. Nós sabemos que a Supram, instalada aqui no nosso município, na nossa região, ela vai desburocratizar, desimpactar as dificuldades que o pequeno produtor rural, o médio e o grande empresário do agronegócio. Entre outro projeto que eu quero citar aqui, é atuar junto às empresas que compõem o Sistema S. Por quê? Dessa forma, nós estamos disponibilizando mais vagas em cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento. E assim, propiciando a formação técnico-profissional das nossas pessoas. Quero sim ser o elo de ligação do programa Investe Minas. Por quê? Para melhorar a trafegabilidade, a locomoção, né, a infraestrutura que nós ainda precisamos aqui na nossa Minas Gerais, lá nos recursos do mais interior de Minas Gerais. Sabemos que o Brasil não é diferente, Minas Gerais caminha totalmente sobre rodas. E é com esse jeito novo, aqui bugou também. Obrigada. Coincidiu com o tempo encerrado de 3 minutos. Vou restabelecer ali o cronômetro. Então, dando sequência, convido a candidata Marilene Pereira para suas considerações por 3 minutos. Boa noite, quero agradecer à DESP, CDL, boa noite aos internautas, boa noite a todos. Meu nome é Marilene, coloquei Marilene da Saúde porque comecei muito jovem na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, aos 19 anos. Hoje tem 30 anos de trabalho na área da saúde. Participei de vários setores na Secretaria de Saúde. Comecei na coordenação da DST-AIDS, que atendia também hanseníase e tuberculose. Depois fui para a Secretaria novamente, depois fui para a Saúde Mental, referência de saúde mental, coordenei a saúde mental. Depois fui coordenar a UPA e Policlínica, quando era ainda na Avenida Marabá. Depois coordenei a dengue por 5 anos em Patos, onde só tive um surto epidêmico em Patos. Não tive epidemia na época que estive lá. Trabalho participativo com toda Patos de Minas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, presidente da Associação de Bairro, todos envolvidos no trabalho. Fui coordenadora do Centro de Controle de Zoonose e depois voltei para a Secretaria de Saúde. Fui para Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, TFD, que é tratamento fora de domicílio. Passei por todos os setores da Secretaria de Saúde. Fui candidata a vereadora na última eleição, fui a 4ª mais votada e a mulher mais votada do partido. E o partido me convidou para que eu concorresse a uma vaga na Assembleia Legislativa. Aceitei esse desafio. Não sou política. Estou aí para colocar o meu nome para a população apreciar com o histórico de vida que eu tenho. E para representar Patos e região. Eu também, durante esse tempo, conheci a dor das pessoas através da saúde. Tive câncer, fui curada, graças a Deus, eu, minha mãe e minha irmã, e conheci o trabalho de Barretos, excelência em saúde, acolhimento e humanização. Foi aí que eu me dediquei mais ainda à questão das áreas da saúde e ação social.
Pode. Ah, tá. Então, estou aqui, coloquei o meu nome para representar a cidade de Patos e região. Nós pedimos aos candidatos que as duas televisões estão registrando o cronômetro. Então, uma ou outra, por favor, tá? Para evitar transtornos. E de acordo com a ordem de sorteio, concedo a palavra ao candidato Adrian Paz. Antes, informo que esse evento está sendo transmitido pelo Instagram da ADESP, @ADESPPatos. Boa noite. Saúdo aqui o nosso presidente da ADESP, o Walter Soares. Na pessoa dele, e todos os presentes, aqueles que nos acompanham, principalmente as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, através da internet. Sou Adrian Paz, sou candidato a deputado estadual por Minas Gerais. Sou ativista, político, sou consultor empresarial, sou jornalista, atuo aqui na cidade de Patos de Minas já há 4 anos como consultor na área jurídica. Sou ativista, sou diretor da Associação Nacional Pro Vida e Pro Família, estou hoje superintendente do maior grupo de apoio ao presidente Bolsonaro do Brasil, o B38. O B38 ele está em mais de 2.500 cidades no Brasil e em Minas nós temos mais de 350 cidades onde nós estamos representando. Nosso trabalho, desde 2009, a gente luta pela vida, pela família, já em Brasília e também lutando contra a doutrinação em sala de aula. Hoje nós vemos um grande problema, um grande risco, que é a nossa educação sendo invadida por movimentos de esquerda que vêm para doutrinar, para erotizar as nossas crianças, muitas vezes sem o consentimento dos pais. Nós lutamos com escolas sem partido, nós lutamos dentro das câmaras municipais, em mais de 400 municípios de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa e também através do Plano Nacional de Educação, em Brasília, onde nós conseguimos derrubar ali a ideologia de gênero. Hoje, nós atuamos já em todo o Brasil, nós entramos, o B38 entrou com um projeto de lei para que se possa, que está tramitando no Congresso, para que o voto possa ser impresso com contagem pública. Esse projeto está tramitando, nosso grupo entrou com esse projeto de lei. Nosso trabalho, já visando a nossa região e Patos de Minas, nós vimos que nós temos muito problema, tanto na infraestrutura, quanto na saúde, quanto na educação, que merece e carece de um representante à altura. Hoje, na saúde, nós temos, eu acompanhei agora, recentemente, o senhor Pedro, que estava 1 mês e meio no Agarrad, para amputar as pernas. Nós fomos lá, conversamos com a direção do hospital, e ele já fez a cirurgia e não precisou até o momento amputar as pernas. Hoje nós temos uma carência muito grande de profissionais, tem um processo seletivo aberto no Agarrad, e não temos médicos, porque o salário, o ganho desse médico é a metade do que se paga a Santa Casa. Nós precisamos moralizar essa questão da saúde, precisamos fazer com que a saúde ela possa, de fato, atender a população como um todo. A gente sabe que o governo anterior, a qual nós muitas vezes manifestamos para a retirada dele, o governo do PT, destruiu o Estado e endividou. E hoje nós temos que ter um representante que tenha coragem para ir lá e lutar e pedir os direitos da população. Já caminhando para o encerramento do encontro dos candidatos a deputado federal e deputado estadual com a ADESP, vamos para a fase das considerações finais dos candidatos aqui presentes no palco, de 2 minutos. E pela ordem de sorteio, iniciamos com o candidato Brás Paulo de Oliveira. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Cumprimento as pessoas que nos acompanham de casa. E eu quero falar agora da questão eleitoral em si. Você não adianta votar num candidato que não tem condições de ser eleito. Eu estou falando de voto útil. Quando eu coloquei o meu nome à disposição e escolhi o PROS, foi justamente porque dentro do projeto desse partido nós temos a seguinte viabilidade.
Nós podemos eleger um candidato a deputado estadual a partir de 20 mil votos. Ou seja, existe um coeficiente eleitoral, não vou entrar aqui em questões matemáticas, mas quer dizer o seguinte: quanto mais pesada é uma sigla, mais difícil você eleger o seu candidato. Então, quando você vota num candidato de uma determinada sigla, que não tem chance de vitória, você vai eleger alguém que está em Belo Horizonte, que está em Congonhas, que está lá no sul de Minas, mas que não está em Patos e região. Patos de Minas hoje tem sim condição de eleger mais um deputado estadual, com muita sorte até 3. Mas é importante entender o seguinte: quem está aí satisfaz hoje a nossa comunidade, aquele que está presente hoje satisfaz os anseios de tudo aquilo que nós falamos aqui como um todo, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área do IPSENG, que só quem é servidor que sabe, aqueles que tiveram aí aumento salarial, não é nem aumento, a recomposição prometida, e essa recomposição não chegou. É preciso ter a coragem, é preciso ter essa habilidade. Por isso que eu estou pedindo esse voto no 90 mil, meu nome é Brás Paulo, e nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos correr atrás de algo novo para a nossa região, precisamos trazer uma política que seja de fato forte e que possa colocar novamente Patos, o Alto Paranaíba e a região, de fato, lá em Belo Horizonte e ser bem representada. Obrigado, boa noite. Para suas considerações finais, a candidata Carlúcia Ferreira, por 2 minutos. Nós estamos há 10 dias das eleições e nós precisamos pensar que daqui 10 dias nós corremos risco de sermos representados, talvez, por aqueles que não nos representam. Por isso eu te convido a entrar nas minhas redes sociais e conhecer as minhas propostas e os meus projetos de trabalho. Eu, Carlúcia Ferreira, me sinto preparada, madura, já vivi o processo de criar família, estudar meus filhos, estou disponível para trabalhar pela nossa região, por Patos de Minas e toda Minas Gerais. Quero continuar com esse olhar materno, de maturidade, engajada com as causas sociais. Eu acredito muito que uma pessoa excluída, que ela não é vista pela sociedade, ela tem uma grande tendência a cair na marginalidade e na violência. Quero muito, no dia 2 de outubro, contar com o voto dos internautas, das pessoas indecisas, das pessoas que estão desanimadas em votar. Eu, Carlúcia Ferreira, candidata a deputada estadual, 70999. E outra coisa, quero falar um pouquinho de saúde. Nós precisamos, sim, ter um olhar mais humanizado para a saúde pública da nossa região, da nossa querida Patos de Minas. É triste a gente ter que passar por uma notícia passada, agora domingo passado, uma criança autista que morreu por falta de pediatra. Isso a mídia não mostra, isso a mídia não conta. Um beijo a todos, um abraço carinhoso, que Deus nos abençoe e que nós vamos sempre juntos e avante e compromissadas. Não tem aqui discursos prontos, discursos ensaiados, palavras redigidas por pessoas talvez que não tenha passado pela maturidade e pela questão de criar família. Conto com vocês. Carlúcia Ferreira, 70999. Para fazer uso da palavra, a candidata Marilene Pereira, por 2 minutos. Eu, Marilene, da Saúde, tenho 2 bandeiras muito importantes para todos. Eu falo que é saúde, sem a saúde ninguém fica de pé. De uma hora para outra, você tem uma doença e tem que parar tudo para cuidar da sua saúde. E a gente vê aí nossa referência em cardiologia e oncologia, que está precisando de ver com os olhos especiais.
Essa bandeira é muito importante para mim. Trabalhei a vida toda na saúde. Eu sei da dor das pessoas que precisam desse SUS, que tem uma potência. E outra bandeira, gente, que eu carrego, que não deveria ser só pais que carregassem essa bandeira, que eu sei que tem muitos também que carregam, mas deveria ser todos, né? A bandeira dos PCDs, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, e a gente vê a dificuldade que a gente enfrenta, né? Com tudo, com inclusão, né? Incluir essas pessoas no trabalho, lazer, em tudo. Então, hoje, eu defendo essa bandeira, sempre defendi, hoje eu defendo e sempre vou defender. E está aí meu nome, Marilene da Saúde, 11322, e agradeço a todos pelo evento. Boa noite a todos. Para as considerações finais, convido o candidato Adrian Paz para falar por 2 minutos. Mais uma vez, parabenizo a DESP pelo evento. Quero me dirigir agora a você que nos assiste e pedir para que você possa compartilhar esse debate, essa apresentação dos candidatos. As nossas igrejas, as nossas escolas foram fechadas num período dito de emergência sanitária. Nós não tivemos ninguém de peito para ir nos representar, para representar a população que passou por períodos de carestia, falta de recursos, falta de alimentos, e se não fosse o governo do presidente Bolsonaro, que nos ajudou com o auxílio emergencial, o presidente, o melhor presidente até hoje do Brasil e um dos maiores líderes do mundo da atualidade, se não fosse ele a investir o tempo e os recursos necessários para que a nossa população fosse atendida, nós estaríamos em plena miséria. Nós vemos governos de esquerdas que têm destruído hoje toda a América Latina e os países por onde chega. A Nicarágua, hoje, nós temos líderes religiosos sendo perseguidos. E nós precisamos ter representantes que estejam alinhados com o governo do presidente Bolsonaro, que lutem pela família, que lutem pela vida, para estar representando o governo do presidente Bolsonaro aqui em Minas Gerais. E eu quero ser esse representante. Eu me coloco à disposição, coloco meu nome, Adrian Paz, número 28228, para poder estar junto com o presidente, representando, estando com vocês aqui na nossa região, para poder atender todas as necessidades de infraestrutura, do agro, da saúde, de educação, as escolas cívico-militares que tanto necessitamos e que a população carece e pede para que elas tenham essas escolas. Então, vocês precisam ter alguém que esteja alinhado com o governo, que seja conservador, cristão, católico, que esteja alinhado com a família para poder representar. Então, agora, no dia 2 de outubro, vote 28228 para deputado estadual por Minas Gerais. Vote Adrian Paz. Agradecemos aqui a participação dos candidatos aqui no palco e solicitamos que retornem seus lugares no plenário. Obrigado, doutor. Bem, pessoal aqui presente e pessoal da internet. Encerradas as etapas de apresentação dos candidatos, agradecemos a todos os candidatos que aqui compareceram, ao deputado estadual e ao deputado federal. Muito obrigado aos senhores e às senhoras candidatas e candidatos. Em nome da DESP e da OAB, agradecemos a todos. E eu, particularmente, agradeço a DESP, na pessoa do Walter Soares, pela oportunidade de participar deste evento. E passo a palavra ao presidente da DESP, Walter Soares, para que ele possa fazer o encerramento do evento. Obrigado, doutor Jatir. Obrigado a todos. Eu gostaria, em nome da ADESP, agradecer a todos os candidatos, a todas as pessoas que acompanharam essa apresentação de todos os candidatos. E eu gostaria de afirmar para vocês uma coisa, que eu defendo, a ADESP defende constantemente aqui. Votar em candidatos de Patos de Minas. Isso é o que é mais importante para nós. Não vamos desperdiçar o nosso voto com candidatos de fora. Vamos apoiar os nossos candidatos que nós temos aqui.
Temos 14 candidatos a deputado estadual e 6 candidatos a deputado federal. Então, vamos apoiar os nossos candidatos aqui de Patos de Minas, porque amanhã fica mais fácil você encontrar com ele na rua e falar, companheiro, o que você fez por nós? Você fazer isso e isso para o município. Então, acho que é importante isso aí. Então, eu agradeço aos candidatos, às candidatas, aos assessores, convidados e autoridades presentes. Agradeço também aos internautas que acompanharam a nossa transmissão pelo Instagram da ADESP. Agradeço aos diretores que estiveram presentes, que acompanharam a gente também pela internet. E, senhoras e senhores, nesse momento eu declaro encerrado o nosso encontro com os candidatos a deputado federal e estadual de Patos de Minas. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado a todos. Um abraço.